com muito carinho que estou aqui mais uma vez para estar ministrando com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração através da sua palavra. E hoje nós leremos alguns versículos da palavra, onde a Bíblia nos orienta sobre coisas que iriam surgir, coisas que viriam a acontecer quando estivesse próxima a vinda dele, São alertas que o Senhor deixa para que a gente não venha se enganar com heresias, para que a gente não venha se deixar levar por qualquer coisa, não é mesmo? E então a palavra de hoje, uma das palavras nela se encontra no livro de Mateus 24. Mateus capítulo 24, versículo 4 diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Aleluia. Aqui Jesus diz que quando se aproximar a vinda dele, ouviríamos rumores de guerra, ouviríamos falar de guerras, mas que a gente não deveria se assustar, porque ainda não era o fim. Eram os sinais de que estava próximo, mas ainda não era o momento. E exatamente isso, irmãos, que quando ligamos o noticiário, quando olhamos no nosso dia a dia, vemos acontecer, não é mesmo? Muitos sinais já estão sendo evidentes, já podemos ver que o amor de muitos estão se esfriando, assim como Jesus também afirma, Nação contra nação, diz aqui na frente, Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E a todo instante nós estamos ouvindo, ou é um terremoto, é um pai matando filho, um filho matando pai, ou é um país contra o outro. E este é exatamente o cumprimento da palavra de Cristo, De que estaria próximo a chegada dele quando víssemos esses sinais. Mas aí existem pessoas que se levantam com algumas heresias, querendo nos confundir. E isso também foi dito por Jesus. Jesus também diz que muitos se levantariam, Muitos profetas levantariam para enganar os sábios. E por isso ele nos deixa tintim por tintim de tudo que vai acontecer, para que a gente não venha a se enganar. Nós vemos muitos falsos profetas profetizando o dia da vinda de Cristo. Profetas que vêm dizendo qual ano, qual mês, que isso irá acontecer. Irmãos, muitos erram por não conhecer a verdade, E a verdade está aqui na Bíblia. Não se deixe levar, não dê ouvido a essas heresias, esses falsos profetas que vêm se levantando. Até mesmo quando for uma profecia para a tua vida, que você venha consultar o Senhor, se aquilo realmente é da tua parte, se é da parte dele, se realmente Deus está no negócio. Nós vimos recentemente, pessoas se levantando, determinando o ano em que Jesus viria. Pessoas afirmando que Jesus iria vir em 2070. Irmãos, isso é muito grave, irmãos. Irmãos, prestem atenção, porque ainda aqui no livro de Mateus, capítulo 24, já no verso 36, Jesus diz assim: Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aqui Jesus está dizendo que somente Deus é quem sabe o dia que Jesus voltará. E mais abaixo ele também vai dizer, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O Senhor tinha dito para Noé que o dilúvio aconteceria em alguns dias. E na verdade não aconteceu. Aconteceu muito tempo depois. Porque somente Deus sabia o dia certo em que aquele dilúvio poderia vir. Somente Deus sabia o tempo exato que ele destruiria todas as pessoas que ele tinha criado, com exceção de Noé e sua família, e quem naquela arca entrasse. E assim vai ser a volta de Cristo. Somente Deus sabe o dia que irá acontecer. Somente Deus sabe quem ele irá levar.
E como será? Não dê ouvidos a heresias, às falsas profecias, porque a própria Bíblia, ela nos alerta. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe. A palavra não diz 1 ou 2 sabem, ela diz ninguém, somente o Pai. E aqui em 1 Timóteo capítulo 4, podemos ver mais uma vez a afirmação, né, de que é necessário que falsos profetas se levantariam, né? Podemos ver aqui mais uma vez em 1 Timóteo que Jesus já sabia que iriam se levantar os falsos, mas que nós devemos estar sempre estudando, devemos sempre estarmos ligados com o Senhor, né? Aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Aleluia! Então, irmãos, como podemos ver que Timóteo afirma, essas profecias, essas coisas que se levantam contrário ao que diz nas Escrituras, são mentiras, são hipocrisias, são espíritos enganadores de Satanás tentando nos tirar do foco. Amém? Que você possa não estar dando ouvido a esses espíritos enganadores, que você possa estar cada dia mais se alertando àquilo que Jesus deixou para nós, né? Porque Jesus afirma: muitos se levantarão em meu nome, muitos profetizarão, mas são falsos enganadores, né? Podemos ver também alguns relatos de pessoas que se dizem cristãos, pessoas que se dizem de Jesus e simplesmente cometem baderna, cometem agressões, né, confusões, e a palavra de Deus também diz que essas coisas não são de Deus, porque pessoas cheias do Espírito Santo, elas têm que produzir práticas do Espírito, e que as práticas do Espírito Santo são mansidão. Eu não consigo ver, irmãos, mansidão em pessoas que causam badernas. Eu não consigo ver mansidão em pessoas agressivas. Portanto, se essas pessoas, elas não possuem mansidão, logo não eu digo, mas a palavra do Senhor diz que elas não têm o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus pratica boas obras, pratica paciência, amor, benignidade, né, mansidão. Estes são as obras do Espírito Santo. Contrário disso, irmãos, não pode proceder do Espírito Santo de Deus. Atitudes contrárias do que diz as Escrituras não pode ser de Deus. São falsos profetas que vêm se levantando conforme a palavra já havia determinado, quando estivesse próximo ao fim, para tirar eu e você do foco. Mas que a gente possa estar nos firmando cada dia mais na rocha, que possamos estar com nossos olhos e ouvidos espirituais abertos para nos atentarmos aos verdadeiros sinais que Jesus nos deixou. Porque, como ele mesmo disse, o dia e a hora, nem mesmo Jesus sabe, somente Deus. Amém? Fiquem com Deus. Esse foi mais uma palavra abençoada, né? Uma palavra para edificação da sua vida, para alerta dos sinais, ok? Fiquem com Deus. Bye, bye.